A coisa mais comum do mundo é gente tentando viralizar a qualquer custo. Sim. A pessoa fica só postando, mas você tá postando para quê? Um hack incrível, mudou muito o ROI dos meus anúncios. É daí que começaram a me chamar de mago, porque eu começava a falar que ia cair tal coisa, cai. Falava que ia cair aquilo, cai. Nada deu tanto resultado pra mim quanto um lançamento bem feito. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Marcelo Gualberto. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender como estudar melhor, vender no digital e transformar conhecimento em método escalável, dá o play e vem com a gente. Hoje a gente vai destrinchar as estratégias de um cara que passa em medicina no Enem há 8 anos seguidos. É isso mesmo que você ouviu. 8 anos seguidos passando em medicina. E hoje ele transformou esse conhecimento em uma metodologia que já ajudou milhares de pessoas a passarem para medicina também, inclusive pessoas que estavam tentando há muito tempo e não conseguiam. Só com o mercado digital ele já faturou mais de 3 milhões de reais e é o cérebro por trás do Rota do Enem. Bruninha, conhecimento a gente sabe que não vai faltar, né? Conhecimento, método, resultado. Esse é o cara. O cara é bom, vamos chamar? Bora lá, quem será? Recebendo sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas na KiwiFi, seja bem-vindo, Ryan Trócoli. Fala galera, muito prazer estar aqui com vocês, que seja um podcast com muito conteúdo, pra gente acrescentar muito, tanto pra galera de Enem que tá assistindo aí, que quer passar pra medicina, como pra galera do marketing digital. Tal, e pra gente começar com o pé direito, entender um pouco mais dessa tua trajetória, como é que tu entrou no mundo dos estudos, antes de criar o Rota do Enem, como é que você começou a sua jornada no mundo de estudar e tudo mais? Você sempre foi autodidata ou aconteceu alguma virada que te fez entrar nesse mundinho? Então, eu sempre estudei muito desde criança, mas eu era um cara que estudava só matemática, porque eu gostava, e negligenciava ali as outras matérias. E aí eu fui estudando, descobri que eu queria medicina ali no final do meu ensino médio, tá? E sempre fui muito estudioso, mas eu não passei de primeira, então eu entendo como é a sensação de reprovar. Eu reprovei 2 vezes antes de passar para a medicina na federal pela primeira vez. A primeira vez que eu passei foi em 2018, e de lá para cá eu venho passando todos os anos, mas antes disso eu sofri ali a dor da reprovação, que muita gente sente, né? Sei o que dá errado, sei o que dá certo, e tô aí hoje com esses 3 mil alunos só nesse ano, para fazer aí cada vez mais bater recorde de aprovações. E aí eu comecei no mundo de marketing digital só na época da pandemia, tá? Contextualizando aqui pra galera. Eu faço o Enem já há 12 anos seguidos, né? Que eu faço desde os 14 anos de idade. E nisso, depois que eu passei, eu comecei a trabalhar em vários cursinhos ali, né? Trabalhava em vários cursinhos. Cheguei a trabalhar até em 10 cursinhos já ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Tá? Eu ganhava uns 600 reais de cada um. E achava do topo ali, pra mim tava incrível aquilo ali, né? E aí na pandemia os cursinhos fecharam, né? E eu comecei a ajudar a galera muito no WhatsApp do cursinho. Até que o pessoal pediu pra eu criar um Instagram para ajudar o pessoal, porque não tinha mais como ir no cursinho lá ajudar. Tá? Então eu comecei a criar um Instagram para postar as questões que eu fazia pro cursinho. E nisso foi chegando gente de fora, e aí eu percebi que eu tinha um negócio ali em mão surgindo, né? A grande virada veio, na verdade, quando uma menina me mandou uma mensagem perguntando se eu podia fazer uma chamada de vídeo com ela para eu ensinar a segunda lei da termodinâmica. Aí eu falei, não, eu só posso trabalhar pro cursinho. Ela, mas eu te dou 50 reais. Aí eu, caramba, ela vai me dar 50 reais pra fazer uma chamada agora. Aí daí pra frente, foi só história. E como é que foi o processo de transformar o seu conhecimento, essa aptidão que você tinha para passar nas provas, em uma metodologia, algo que você conseguisse pegar uma pessoa e levar do ponto A pro ponto B? Muito bom. Assim, passar pra medicina é uma coisa bem difícil, né? Vamos ser bem honestos, não é uma coisa simples. Exige muito esforço, muita dedicação, muito tempo, muita energia, tá? Só que existem muitos atalhos que a gente consegue seguir, certo? E eu sempre via a dificuldade da galera nas matérias do segundo dia, porque o que faz a pessoa passar de verdade é o segundo dia do Enem, que é Física, Química, Matemática e Biologia. Tem um peso maior, né? Não só um peso maior nas faculdades que tem peso, mas a dificuldade de se aprender, né? A galera... É difícil você reprovar só por causa do primeiro dia. A galera reprova por causa de física, por causa de matemática, tá? E eu comecei a identificar muitos problemas nos cursinhos tradicionais, vários, a gente pode citar um monte aqui, tá? E a gente foi desenvolvendo uma metodologia muito diferente, né? Para você, com menos esforço, conseguir um TRI, que a gente chama no Enem, muito maior. Isso é um ponto bem interessante do Enem, porque ele calcula a sua média com base na sua coerência, tá? Então, se eu e você acertarmos a mesma quantidade de acertos, a nossa média pode ser totalmente diferente. Caramba, eu não sabia disso. Se chama TRI, Teoria de Resposta ao Item. Por exemplo, eu posso tirar 40 de 45 em matemática, você também, mas a minha nota pode ser até 100 pontos maior do que a sua. A curva de TRI 100 a 150 pontos de
de diferença. E muita gente, inclusive, acerta muito na prova e não passa porque o TRI vem baixo. É bem frustrante, né? Tem gente que estuda muito, estuda um ano inteiro e a média cai, né? Mesmo acertando até às vezes um pouquinho mais ali na prova. Então, é uma coisa que a gente vem justamente para evitar que isso aconteça, né? Então, tem várias coisas erradas que o cursinho tradicional faz e aqui na Rota do Enem a gente faz tudo diferente. Tá? Por isso que tem gente que tava... Eu recebo várias mensagens, gente dizendo que tava há 6, 7 anos estudando, que tava pensando em desistir de medicina, conseguiu passar e me agradecendo muito por isso, por ter feito realmente a diferença na vida dela. Sensacional. Legal, antes da gente entrar um pouco nessa questão de como você conseguiu tantos resultados através do digital, dando aquela bizu pra galera que tá aí, dando seus primeiros passos nessa questão do Enem, tentando gabaritar ali as provas, me conta, o que te fez conseguir ter tanta consistência ao ponto de, cara, você tá há anos passando em medicina através do Enem, acertando mais de 80% ali, mais de 80 questões do segundo dia. O que te dá essa consistência e o que você acredita que faz a diferença na hora de gabaritar uma prova do Enem? Primeiro ponto que me dá essa consistência é gostar do que eu faço. Eu acho que você nunca vai fazer algo de forma repetida por ano se você não gosta. Eu amo isso aqui. Né? Não é à toa que eu tô há 12 anos fazendo Enem, eu já passei para medicina faz muito tempo e venho fazendo sempre a prova. Outra coisa que me dá muita força é ver o resultado disso na vida do pessoal. Tá? É isso que me encanta. Hoje em dia não é mais dinheiro, não é mais nada disso, porque eu já vendi muito. Hoje em dia eu tô aqui para colecionar cada vez mais aprovações e histórias, é isso que faz meu coração cantar ali. Tá? Então, eu faço muito pelos meus alunos. Eu vou dormir pensando neles, eu acordo pensando neles. Não é à toa que no mês final ali do Enem eu faço live quase que 24 horas. No ano passado teve um dia que eu fiquei 16 horas em live. Uau, com o pessoal. É muito, cara. Eu faço um evento de revisão, né, que se chama Previsão Enem, o pessoal gosta muito. Foi daí que começaram a me chamar de mago, né? O pessoal fala que eu sou o mago da prova por causa dessa previsão Enem aí. Você acerta as questões, vão cair todo ano. Ah, direto. No passado eu falei, ó, vai cair gaiola de Faraday, caiu. Vai cair anel de Malpighi. Esse dia foi muito massa, velho. Eu tava fazendo uma live dessa de revisão. Aí eu falei pra galera, tem um negócio que nunca caiu na prova. Deixa eu ensinar pra vocês aqui rapidinho. Chama anel de Malpighi. Se você cortar o círculo de uma árvore, o que vai acontecer e tal. Aí eu peguei e expliquei, né? Que a seiva elaborada não desce, a raiz morre, beleza. Aí, 2 dias antes da prova, cheguei lá, vi a questão do anel de Malpighi exatamente, já dei uma risadinha, né? Eu faço o Enem rindo, né? Porque eu vou lembrando das coisas que... Acho que o fiscal acha que eu sou até meio doido, ele fica olhando assim, quem é esse cara que tá morrendo de rir? Fazendo a prova. Aí eu saí, todo mundo, o mago acertou, caiu exatamente. Aí teve um cara que disse assim, meu irmão, eu saí do Enem, voltei correndo pra casa, fui lá na live e você falou exatamente na hora tal, minuto 21, o anel de Malpighi, só acertei porque tu me disse, nenhum professor tinha me dito isso aí. Aí, daí pra frente, foi só... Incrível. Que legal. Só crescendo isso aí. É legal ver essa dedicação. Primeiro, né? As pessoas às vezes não acreditam. As pessoas entram no digital por causa do dinheiro. Mas uma vez que você soluciona essa dor, não a todos, mas a maioria, você tem que encontrar outra coisa pra te manter no business. E geralmente é o senso de propósito, né? É a transformação que você consegue ter na vida das pessoas. E é muito legal ver essa entrega de às vezes ficar 16 horas numa live. A gente tem algumas pessoas que já vieram aqui, como é o caso do Denis da Ruth, que às vezes tem lives que eles ficam horas e horas e horas, mesmo com um faturamento acumulado de mais de 300 milhões de reais. Por que será, né? É a transformação que é causada na vida das pessoas. É muito legal ver essa sua dedicação. Eu queria trazer outra questão, que você trabalha com educação, e é aquela educação, o primeiro contato com a educação que a galera tem, né? Que é a educação a primária, a da escola. O que é um desafio grande. Eu imagino que no mundo inteiro, mas pro brasileiro, a gente ouve na escola, né? Mas eu não gosto de estudar, isso e aquilo. E eu queria entender, falando desses desafios, quais foram os desafios que você teve uma vez que você decidiu se tornar o mago do Enem, né? O cara que fala, não, eu resolvo isso aqui. Sou agora um expert do digital, além de um profissional para passar nessa prova. Então, aproveitando para contextualizar, como eu estava dizendo, minha transição foi na pandemia, quando os cursinhos fecharam. Eu comecei a postar as coisas no Instagram e ali eu vi que tinha um negócio que podia crescer muito, né? Só que eu comecei a vender de verdade só em 2023, tá? Através da QIFI. E eu saí de um faturamento no ano de 100 e poucos mil em 2023 para mais de 2 milhões em 2024, com um ano de diferença. Né? E tiveram vários acertos aí que me fizeram dar esse salto. Tá? Um deles foi o principal ali, que eu vejo que muita gente erra quando tá querendo crescer na internet. Uma coisa que fez muita diferença foi realmente criar produtos que transformam mesmo a vida de quem tá consumindo. Porque a gente vê muito na internet, a galera vendendo curso que não faz tanta diferença assim. Né? E quando eu percebi que eu ia ganhar mais dinheiro, impactando mais, cada vez mais gente, fazendo uma transformação verdadeira,
Aí eu comecei a me dedicar de verdade a não só fazer um produto de vitrine, sabe? Mas sim fazer um produto que realmente impacte muito a vida do cara. E nisso eu fui estudando muito marketing digital, fui crescendo, me aprimorando, estudando, né, cada vez mais. Comecei a entender, de fato, sobre lançamentos, a fazer lançamentos cada vez melhores, cada vez maiores, mais funis, várias estratégias que foram acumulando nesse resultado aí. Legal. Com tantos podcasts gravados, a gente ouve muitas histórias, né? E algo muito comum, principalmente olhando para mentores, é que eles mentoram pessoas que às vezes chegam até eles e falam: olha, eu tenho um conhecimento tal, mas eu não sei como transformar isso em um produto digital. Eu tenho habilidade X, mas eu me perco na hora do processo ali de desenhar. Como foi para você essa questão de desenhar o seu método, trazer isso para realmente se tornar um curso para que você possa vender? Então, no meu curso lá, que eu faço, eu tenho minha plataforma, eu não tenho só um produto, né? Hoje eu tenho vários, mas eu mesmo ensino os conteúdos de física, química e matemática, tá? Então, eu já vinha trabalhando, como eu falei, trabalhei já em 10 cursinhos, sendo monitor, era o cara que tirava dúvida do pessoal, de questões e tudo mais. E nisso, eu comecei a ensinar de um jeito que eu percebia que o cursinho deveria estar ensinando, tá? Muito cursinho, ele tenta fazer o aluno decorar fórmula, eu sou totalmente anti-fórmula, eu sou anti-decoreba, tá? Eu acredito, uma frase que eu digo muito para meus alunos, é que quem decora, esquece. E quem aprende, lembra e lembra pro resto da vida. Física, química, matemática e biologia tem que ser assim, você tem que entender a premissa, de onde é que a fórmula veio, para que ela serve, tá? Porque aí vira um conhecimento de verdade, não uma coisa que você decorou só para passar na prova ali. Muitas vezes na escola a gente decora uma coisa para fazer a prova, né? Aí na outra semana já não lembra mais. E você nunca vai passar no Enem para medicina assim, nunca. Você tem que aprender pro resto da vida. E não só para você fazer aquela prova ali e esquecer, tá? Então eu via muitos problemas nos cursinhos e eu fui cada vez lapidando e corrigindo esses erros no meu método, né? E muito teste. Eu já tô há muitos anos acompanhando a galera, eu sei o que funciona mais, o que funciona menos. Tá? O cursinho tradicional ele tem diversos problemas. Quer que eu diga um deles? O básico é que o cursinho faz o mesmo cronograma para todo mundo. Isso é uma coisa que eu acho um absurdo. Às vezes o cursinho tem 2.000 alunos e ele dá o mesmo cronograma para os 2.000 alunos. Aí eu te pergunto, como é que o cara que está começando a estudar física agora, ele vai seguir o mesmo cronograma de um cara que já é avançado, que já sabe de eletromagnetismo, lei de Lenz, lei de Faraday, tá? Então, um dos principais problemas de qualquer cursinho é botar o mesmo cronograma para todo mundo seguir, sendo que você tem pessoas que já tá tentando há mais de um ano, tem gente que já é boa em matemática, tem gente que ainda já é forte em linguagens. Então, no meu produto, por exemplo, eu faço um teste diagnóstico, tá? Todo aluno que entra, ele faz uma prova de 500 questões, tá? Uau! Feitas por mim, eu escolhi cada uma ali, porque ela passa por todos os tópicos e subtópicos do Enem. Então, de física, lá no teste de cinemática, tem exatamente uma questão de MU, uma de MUV, uma de lançamentos, uma de vetores e uma de MCU. E por aí vai. Então, eu pego cada subtópico da prova, aí o aluno faz, a gente monta um relatório e aí a gente monta um cronograma para ele. Porque, como eu disse, o cara... No cursinho, você chega lá, você pode ser um cara muito bom em química e em física. Você vai seguir o mesmo cronograma do cara que tá começando agora. Eu sempre fui muito contra isso, tá? Outra coisa, todo cursinho começa pela mesma matéria todos os anos. Todo cursinho começa com atomística de química, água e sais minerais de biologia, conjuntos da matemática e cinemática em física, né? Todo ano o aluno começa por isso. Então, às vezes tem que estar 4 anos estudando e todo ano ele começa com atomística, água e sais minerais, conjuntos e cinemática. Então, eu quebro um pouco isso, tá? Eu troco muito a ordem a depender do nível do aluno. Então, se ele é um cara iniciante, por exemplo, eu não recomendo nunca ele começar estudando cinemática, porque é um assunto que vai cair 1 ou 2 questões no máximo, vai ter um TRI baixo, tá? Enquanto isso, tem vários outros assuntos que, com muito menos esforço, você aprende, você acerta bem mais questões lá no dia, e muitas vezes a galera só vê esse assunto no final do ano. Pode ver, nos dados do Enem, os assuntos mais errados, não coincidentemente, são os assuntos que o cursinho dá no final do ano. Olha que coisa. Porque a galera tá estudando correndo, né? Já tá chegando no final do ano, aí todo mundo se embola ali. Combinatória, é muito errado, probabilidade, eletromagnetismo. Por quê? Porque são assuntos mais difíceis? Não necessariamente. Ao meu ver, é muito mais porque tá no final do cronograma do cursinho ali, né? Já na minha turma, a gente troca. O cara que já é bom, ele começa com combinatória. Ele não tem que fazer o ano inteiro para chegar lá no final e estudar isso aí. Então, eu vou mudando muito a ordem a depender do nível do aluno, tá? E você perguntou aí, Bruno, sobre também uma coisa que fez diferença ali para eu dar esse salto no faturamento, né? De 100 mil para
para 2 milhões. Uma coisa que com certeza mudou muito foi que eu percebi, às vezes eu tinha até um receio, eu vejo que muita gente no digital tem isso também, de eu vou entregar isso aqui de graça, velho, mas esse conteúdo é tão bom, eu tenho que cobrar para entregar isso aqui. E é o contrário. Quanto melhor for o seu conteúdo gratuito, quanto mais impactante ele for, mais gente vai comprar o seu produto. É o paradoxo do conteúdo famoso, né? Legal. E aí quando eu entendi isso, meu amigo, eu fiz, beleza, é para dar valor, vamos nessa. 8 horas de live, ensinando tudo ali, tudo que eu usava para gabaritar as provas, né? E a galera assistindo até o final e dito e feito. Quanto mais gente tá sendo transformada com gratuito, mais alunos vão entrando no pago. E é um negócio que tem que ser assim sempre. Olha que legal que ele trouxe aqui já de insight pra galera, né, Marcelo? Ele falou muito sobre personalização, que você pode entender como o seu público funciona e personalizar cada vez mais aquilo que é totalmente um diferencial e entrega de valor. É algo que a gente sempre fala aqui nessa mesa do podcast, né? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Inclusive, já abrindo um pouco o seu business pra galera, como você trabalha com educação, existem pilares para que uma pessoa consiga performar bem, assim como você tem pilares na sua empresa para que ela consiga se manter com os valores que você deseja, indo para o lugar que você deseja. E um dos pilares que eu imagino que você defende, você tinha falado comigo da cabine, né? Cabine, que um estudante precisa de uma forma específica de estudar, um local. O que você teria a dizer sobre isso? Já aproveitando falando de pilares, quais são os pilares da Rota do Enem, a sua empresa? Perfeito. Não, hoje eu tenho o meu produto principal, é a plataforma Rota do Enem, né? Só esse ano tem mais de 3 mil alunos nela. E lá a gente ensina todos os conteúdos, né, do Enem de uma forma diferente do que a galera vê nos cursinhos aí. Professor cantando musiquinha. Eu sou totalmente contra professor que canta musiquinha pra galera decorar. Professor que só joga a fórmula. Não, a gente é o contrário. Eu valorizo o conhecimento sólido, né? É você buscar de onde veio tudo mesmo, para você não ficar refém de esquecer uma fórmula, de ficar cantarolando musiquinha para decorar coisa. Então a gente ensina realmente como as matérias nasceram, tá? Para vocês terem uma ideia, o primeiro módulo de matemática se chama, lá na minha plataforma, se chama Alfabetização em Matemática, que é para alfabetizar o cara. E lá eu mostro a matemática com os axiomas, né? É um negócio que vem lá de Euclides, há milhares de anos atrás. É para o cara entender como é que o número surgiu, né? Como é que veio o Demócrito ali falando do átomo, vem na parte do arquê da filosofia, aí tem o cara que é Pitágoras, fala do número. Então, a gente embasa tudo no nascimento ali da matemática. Então, é uma coisa bem, bem diferente, tá? Mas eu tenho também, além da plataforma, um dos meus produtos que mais faz sucesso é a minha assessoria individual pro Enem. Como é que funciona? Eu percebi que muita gente chegava na plataforma, beleza, até aprendia ali a matéria, mas existem várias outras áreas da vida dela que ela precisa resolver para passar. Ninguém vai passar só estudando, né? Ela tem que ter uma rotina bem feita, tem que ter um cronograma de simulado bem feito, uma revisão bem feita, um horário de estudo muito bem estratégico para não ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. E é aí que entra a assessoria. Nela, eu tenho assessores, né, da minha equipe, que são pessoas que já passaram para medicina pelo Enem, inclusive vários deles são meus ex-alunos. Tá? Então a galera chega, passa e aí recebe o treinamento para se tornar um assessor. Tem muita gente que estudou comigo, inclusive, que é assessor da Rota. Então, é gente que estuda na UFPB, na Federal que eu faço medicina, pessoas de extrema confiança, e eles são os assessores. O assessor, o que ele faz? Ele faz chamada de vídeo toda semana com o aluno, tá? De até 1 hora, 2 horas de duração, para que ele personalize o que o aluno vai fazer em cada momento do dia. Tá? Isso é uma coisa muito forte, faz toda a diferença você ter esse olhar externo de alguém que já passou lhe acompanhando, né? Para vocês terem uma ideia, cada assessor só acompanha 10 alunos, tá? Então é algo bem intimista ali. E eu tive assessor ano passado que dos 10 alunos, 6 acertaram mais de 150 na prova. Isso é muito, tá? Eu tive alunos saindo de 121 acertos para 162, foi o caso de João, hoje em dia ele é assessor também. E esse salto muito grande, né? Muito grande, você subir 40 questões em um ano e passar, é uma coisa que ela não acontece se você não se preocupar com as coisas além do estudo, tá? Então, o aluno ele tem que tomar decisões muito sábias para que ele tenha um salto desse na rotina dele e que muitas vezes o aluno não tem maturidade. Por isso a importância de ter algum assessor ali lhe orientando, né? Isso faz total diferença. E eu tenho também, hoje eu construí um cursinho físico, né? Foi um dos sonhos que o digital me possibilitou. Eu gosto tanto de cursinho que eu resolvi criar o meu. Né? E lá a gente tem as cabines de estudo, que é um ambiente bem fechado, super silencioso, que a galera vai lá para estudar. Tem cerca de 100 a 200 pessoas lá na cabine, né? Tem umas 200 cabines lá. E uma coisa que a gente já viu de dados, tá? A média da galera que estuda numa cabine de estudo costuma ser 10% maior do que o pessoal que não estuda. 10% é pouco. Isso é a diferença somente de 750 para 825. Você tá muito fora da faculdade e muito dentro. 10% é muita coisa.
Tá? Por quê? Porque você em casa, você tem milhões de distrações. A galera deita, aí assiste um pouquinho de TikTok, aí vai ver um YouTube. Aí tem barulho de mãe, cachorro latindo, a mãe chamando, o irmão falando, né? Então, quando você cria um ambiente propício para você estudar e manter o flow, né? Que é eu costumo muito falar que o foco é um superpoder hoje em dia. Hoje em dia, a galera tem muita dificuldade de focar, muito por causa de vídeo curto e tudo mais. E o que vai fazer você passar em pouco tempo é a sua habilidade que você tem de focar, tá? O aprovado, ele não se distrai a cada 15 minutos estudando. O aprovado fica em flow, meu amigo. Fica ali 2 horas em flow no assunto e ninguém tira a concentração dele até que ele acorda, né? E volta. Né? Então, você tem que ter essa imersão, tá? É assim que você... Quanto mais for a sua capacidade de foco, quanto maior for ela, mais rápido você vai passar. Isso é uma coisa indubitável, né? Então, a cabine de estudo tá aí justamente para ser um ambiente muito mais focado, super silencioso. A galera se ajuda muito lá. Que legal. Então, hoje são esses 3 produtos principais. Muito legal. Muito. E aí, olhando para todos os seus resultados no digital, você realmente tem uma ascensão muito rápida, né? Eu acredito que isso se dá também muito à sua presença dentro do digital. Tava dando uma olhada ali no seu Instagram, você produz conteúdo. E eu acredito que ele tenha que ser um conteúdo muito estratégico. Então, para isso, como é que você escolhe o que postar e quando postar? Se você puder dar uma dica aqui pra galera que tá assistindo esse podcast, também tem um conhecimento, quer usar o digital a seu favor, o que você diria? Boa pergunta, Bruna. Uma coisa que eu errava muito no início era postar conteúdo sem ter muita clareza do pra que eu tava postando aquele conteúdo. Olha só. Né? Isso é uma coisa que eu vejo muita gente comentando. A pessoa fica só postando, mas você tá postando para quê? Né? A gente tem que ter muita clareza da intencionalidade daquele conteúdo. Então, uma coisa que, claro, fez eu dar esse salto também foi que mais gente começou a me acompanhar. É uma premissa básica, né? Quanto maior for a sua audiência, mais gente vai estar ali lhe acompanhando, né? Só que aí não é qualquer conteúdo que você tem que postar. Você tem que postar um conteúdo que atrai exatamente o público que você quer. Né? A coisa mais comum do mundo é gente tentando viralizar a qualquer custo. E até dá certo, né? Às vezes tem uma menininha ali que posta um vídeo legal, aí ganha milhares de seguidores, mas são seguidores sujos, né? Que não faz sentido nenhum tá ali, termina até flopando o perfil da pessoa. Exatamente, cara. Tá? Então, é sobre ser muito intencional. Quando eu posto um conteúdo, eu sei exatamente o porquê eu tô postando aquele. Será que é pra eu trazer uma audiência pro meu próximo lançamento? Será que é que eu quero reforçar, fazer alguma oferta daqui a um tempo para quem já tá me acompanhando? Então, é muito importante você ter essa clareza do porquê que você está postando. Tá? Isso faz com que você saia daquela roda dos ratos, você ficar postando sem ganhar nada em troca e ficar achando que é só postando que você vai ganhar dinheiro. E pelo contrário, né? Tem que ser muito intencional aí no conteúdo. Existe uma pesquisa que você faz para fazer esses posts? Com certeza. A melhor pesquisa, na verdade, ela vem na raça. É você postando e ver o que é que deu mais certo, o que é que deu menos certo. Tá? Mas uma dica até mais assim pra galera do marketing é que eu uso muito nos meus posts, é porque eu faço muito post ensinando física, química, matemática também, né? Eu vou identificando os formatos que mais funcionam, mas tem muito post mais emocional ali, né? Tocando nas dores do público e tudo mais. E uma coisa muito interessante é você usar exatamente as palavras que o próprio público te diz. Esse é um hack bom, hein? Um hack incrível, incrível. Mudou muito o ROI dos meus anúncios quando eu comecei a fazer isso aí. Por exemplo, eu faço uma pesquisa com a galera, eu pergunto lá quais são as maiores dores. Aí o aluno fala, falta de foco. Muita gente falando, falta de foco, falta de foco, falta de foco. Eu faço um anúncio usando exatamente, você tá com falta de foco? Você tem que usar exatamente a palavra que o cara falou ali, bicho. Isso aí traz uma conexão muito maior do que você falar as coisas da sua cabeça. É verdade. Então, muito importante também. Agora, falando de conteúdo, que tipo de conteúdo você sente que engaja mais a título de... É um conteúdo inspiracional? É um conteúdo de dor? É prova social? Ou depende do momento do ano? Por exemplo, eu imagino que ali prova social deve pegar muito perto das aprovações. O pessoal tá olhando as outras pessoas conseguindo. Mas talvez início de ano é uma coisa mais inspiracional pra pessoa. Pô, não, se eu conseguir ficar aqui até o final do ano, me dedicar, vou passar. O que é que funciona no seu business hoje? Então, é muito isso que você falou. A copy, ela tem que ser, sim, sazonal a depender da época que você tá, da dor que você quer bater, da coragem que você quer dar ali pro lead, né? Então, sim, depende da época do ano, mas tem conteúdos que são atemporais. E a coisa mais atemporal do mundo é você agregar valor de verdade para quem tá assistindo ali. Falou tudo. Então, se eu fosse dizer o melhor conteúdo que eu poderia fazer, é o conteúdo que realmente vai transformar o cara que assistir. Tá? Então ele ficou lá 1 hora em live comigo, ele sai da live muito mais confiante, muito mais preparado do que ele estava quando ele começou. Toda vez que eu vou fazer um conteúdo eu penso nisso. Eu não quero só a galera me assistindo ali por assistir, eu quero que o cara saia da live feliz. Cara, mas ainda bem que eu gastei essa 1 hora aqui com esse cara. Isso realmente fez a diferença, eu realmente vou ganhar uma questão mais lá no dia. Tá? Então eu nem olho muito pro tempo do conteúdo, eu acho que a galera até se preocupa muito com isso, né?
Eu não olho mais pra qualidade. Então, se a live tá rolando, se tá com qualidade, às vezes eu fiquei já, como eu disse pra vocês, 16 horas em live na revisão. E a retenção lá em cima, a galera assistindo com toda. Porque eu realmente tô acrescentando ali. Eu não tô fazendo conteúdo só pra aparecer. Eu tô fazendo pra transformar a vida do cara que tá assistindo. Então, essas ações que você faz, por exemplo, usando live, ela acontece antes de você pensar em abrir um carrinho? Como é que funciona essa parte mais estratégica? E me conta também o que tem nessa live de fato. O que tem na live depende muito do lançamento, depende muito do produto, depende muito da época do ano também, tá? Então, eu tenho vários picos de lançamento ao longo do ano. Por exemplo, o mais importante é o maior evento que eu faço, que se chama Previsão Enem. É daí que começaram a me chamar de mago, porque eu começava a falar que ia cair tal coisa, cai. Falava que ia cair aquilo, cai. E aí, nesses eventos aí de previsão, como eu falei, é manhã, tarde e noite em live com a galera, eu não limito meus esforços, entendeu? Eu dou tudo de mim ali nesse mês final, porque tá todo mundo ansioso, né? A prova tá chegando, nem tá batendo na porta. Então, é um conteúdo que eu faço de lives maiores, revisando pra prova mesmo, dizendo apostas de questão, previsões de questões e tudo mais. Mas no início do ano, o conteúdo é outro. O CPL é totalmente diferente, né? No meio do ano, o CPL é totalmente diferente. Então, eu mudo muito o conteúdo do CPL a depender da época que estamos, porque tem que se adaptar ali ao time, né? À sazonalidade da demanda da galera. Com certeza. Agora, título de estratégia de venda. Vamos começar um pouco mais de business. Bora. Você falou aí que você tem alguns eventos, né, que acontecem durante o ano. Black Friday, a gente já começar no almoço, é um dos fortes. Janeiro é outro momento forte. Quais são as estratégias que funcionam? Então, você vende através de lançamento? É perpétuo? Tipo de produto? É mentoria? É assessoria? É curso gravado? Como é que tá a sua estratégia de venda como um todo hoje, Ryan? Beleza. Primeira coisa que eu quero te responder é o seguinte. Eu entendo da importância de você ter produtos perpétuos, né? Eu até tenho produtos perpétuos. Eu tenho um low ticket, que é um desafio de Strava matemática, custa R$30 e já entrou quase 10 mil pessoas nele esse ano de 2025. Uau! É um low ticket, é um perpétuo, mas nada deu tanto resultado para mim quanto um lançamento bem feito. Você juntar todo mundo, a hora é agora, vai ser a melhor oportunidade de você entrar. Isso aí, para mim, nesses meus anos aí de marketing digital, o que mais funcionou foi esse lançamento. É o que dá dinheiro de verdade ali, de uma vez. Né? Então, só que eu já errei muitos lançamentos antes de acertar, né? Por exemplo, ano passado, eu faturei muito, mas eu fiz um lançamento super flopado. Eu investi 20 mil em tráfego e eu faturei 17 mil. Caramba. Ano passado, no meio do ano. Um prejuízo, mas pequeno. Pequeno, beleza. Só que esse ano, na mesma época, eu fiz um lançamento investindo na mesma coisa, 20 mil reais, e faturou uns 250 mil. Caramba. Na mesma época, um lançamento intensivo. O que é que será que mudou de um pro outro? Ótima pergunta, e eu já refleti sobre isso também bastante, tá? Eu diria que, primeiro, a qualidade do CPL, isso é uma coisa assim, já é um reflexo do lançamento, né? Quanto mais gente tá no CPL, quanto melhor o CPL pra quem não tá assistindo aí e não entende, né? Pra você explicar. CPL é o conteúdo pré-lançamento, é o conteúdo pré-abertura. Tá? Então, eu vou abrir uma turma, tem um conteúdo antes, tem uma live, às vezes tem 3 lives, às vezes tem 21 lives, como é no caso do Previsão Enem. Inclusive, eu quero saber sobre isso. Eu vi que você fez um CPL de 21 dias, cara. Isso é uma coisa... Foi, a galera diz assim, né? Lançamento ou é o clássico, que é 3 CPLs, ou é um semente, que é 1. Quer saber, eu vou fazer 21 dias de CPL aqui. Caraca. E foi o melhor lançamento da minha vida, meu irmão. Foi esse aí, foi o da Black Friday do ano passado. Tá? Que foi essa Previsão Enem aí. Mas sim, você perguntou o que mudou, né? Exatamente. Foi na mesma época. Eu acho que foi até na mesma data, tá? O lançamento do ano passado e de agora. E um deu um prejuízo de 3 mil e o outro deu um retorno de 230, né? Um ROAS 12, praticamente. Foi. E o que mudou? Como eu tava dizendo, a primeira coisa, a qualidade do CPL. Porque eu percebi, né, ao longo desses anos, que quanto mais eu acrescento para a vida do cara, mais retorno isso me dá. Legal. Então, eu quebrei a cabeça mesmo. Eu fiquei quase 2 meses elaborando o produto que eu ia fazer, né? Eu tenho uma metodologia de cores, onde eu separo os assuntos por cores, verde, amarelo e laranja. Depois a gente fala um pouco disso aí, que tem a ver com TRI. Mas um dos pontos é que o CPL melhorou muito, né? Isso é uma coisa até óbvia. Se o CPL for muito melhor, o resultado vai ser muito melhor também. Com certeza. Mas tiveram várias outras coisas que eu fiz também aí pra fazer isso. E uma delas, que eu comecei até a fazer esse ano, tá? Eu nem fazia nos anos anteriores, são lives de aquecimento. Faz toda a diferença do mundo você fazer lives de aquecimento. Então eu fiz, além desse CPL, que modéstia à parte foi incrível, eu achei sensacional, os alunos também. Por que eles acharam incrível? Porque foi um negócio que entrega valor de verdade. Eu fiz ali com o meu coração, meu amigo. O que eu posso fazer pra salvar esse cara aqui, que tá travado ali em exatas nessa época
do ano, né? Então eu realmente fiz um negócio com o coração, fiz um negócio pra impactar mesmo, isso aí ajudou muito. Mas o aquecimento, cara, foi uma coisa que mudou muito no olhar de business, assim. Tá? Porque pensa, muita gente faz o lançamento, aí marca a live lá, vai ter live dia 20. Aí primeiro que 80% das pessoas nem aparecem, né? Começa daí, certo? Comparecimento... Já é um negócio, 80% nem aparece, se você não fizer as coisas certas, né? 80% nem aparece, da galera que vai, a maioria não chega no final, nem vê o pitch, né? Você, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado aqui, né? E aí, fazer live de aquecimento já melhora muito isso aí, né? Porque você já vai sentindo o feeling, já vai aquecendo a galera. E no meu produto, eu sou o professor, né? De física, de química e de matemática. Que eu acerto mais de 80 questões no Enem há 8 anos seguidos, né? Faz 8 anos que eu tiro mais de 900 de média em matemática e tal. Eu dou aula muito disso. E aí, o que acontecia? Muitas vezes eu ia fazer um lançamento, e aí chegava o cara, ele até via ali o pitch, via tudo, mas ele pensava, quem me garante que esse cara é um bom professor, né? Eu nunca vi uma aula mesmo dele de matemática. E para quebrar essa objeção, comecei a fazer live de aquecimento, dando aulas de física, de química e de matemática. Porque o cara já chega no lançamento sabendo que eu sou um professor bom, que eu sou o professor que vai realmente somar ali para ele. Eu ia até te perguntar, né? O que é que compõe uma live de aquecimento na prática, assim, sabe? Então, eu acredito que ela tem que ser muito alinhada com o que você vai falar no CPL, então não existe uma resposta genérica, mas no meu caso, eu fiz lives de aquecimento resolvendo provas ao vivo. É uma coisa que eu tô fazendo muito esse ano, o pessoal tá pirando, tá? Eles gostam muito. Eu pego uma prova antiga do Enem e resolvo ela em live lá com a galera, vou rumo ao gabarito, tá? E aí, antes de fazer esse lançamento do meio do ano agora, eu fiz umas 2 lives resolvendo simulados. E aí o pessoal falou, mano, eu nem te conhecia, já tô doido aqui pelo CPL que vai vir, né, pela live. Tá, então, uma das coisas que você perguntou que fez diferença, né, do ano passado para esse, foi a qualidade do CPL, porque eu realmente fiz com o coração, fiz um negócio impactante ali de verdade na vida do cara. E o aquecimento foi uma coisa também que melhorou muito. Fora a qualidade dos anúncios também, né, porque não só qualidade, vou corrigir, mas sim a assertividade do anúncio, tá? Porque às vezes a gente fica olhando só para o custo por lead barato, mas muitas vezes isso não necessariamente quer dizer que vai ser melhor. Né? Então eu comecei, até uma dica mais avançada para a galera aí do marketing, né? Eu comecei a colocar formulários na página de captura, porque eu conseguia ver qual foi o anúncio que trouxe aquela pessoa. Perfeito. Então, eu vendo produtos que não são tão baratos, né? Não são tão baratos. Então, eu preciso... Qual ticket? A minha plataforma é em torno de 1.500, tá? A assessoria é mais cara, a cabine é mais cara. Mas é por aí. E aí, o que acontecia também? Já errei no passado de capturar muita gente pro lançamento, mas a galera não tinha condição de comprar. Sim. Isso é uma coisa muito comum, eu imagino, né? Total, é muito comum. E o que mudou? Uma das coisas que mudou meu jogo foi eu começar a colocar esses formulários na página de captura, porque eu fazia perguntas estratégicas. Por exemplo, você é aluno de escola pública ou de escola particular? Você tá tentando medicina ou você quer outro curso? Legal. É porque eu quero a galera de medicina. Sim. O meu foco é a galera de medicina. Você já tentou há muitos anos ou você tá no ensino médio ainda? E eu começava a ver, caramba, esse anúncio aqui, ele tá muito bom, mas ele tá trazendo só gente de escola pública, por exemplo. Já vamos mexer nele aqui. Esse anúncio aqui, ele tá caro, mas ele tá trazendo exatamente o lead que eu quero, que é quem tá tentando medicina há muito tempo. Tá? E nisso eu fui otimizando muito mais, né? E veio as pessoas certas para esse lançamento aí, foi outra coisa, com certeza, que impactou muito aí nessa mudança, né? Novas formas de segmentar ali seu público, né? Faz toda a diferença mesmo. Você trouxe aqui uma questão do TRI. Como é que você usa ele no seu processo aí de criar lançamento, de estruturar um lançamento? Muito bom. O TRI, para quem não conhece, quem for do marketing aí, quem é do Enem com certeza sabe, né? Tem gente que tem até pesadelo com o TRI. Meu Deus, será que o meu TRI vai ser bom ou será que vai ser ruim? Tá? Primeiro, como é que o TRI funciona? Ele analisa a sua coerência no Enem. Por quê? Vê se vocês pegam isso aqui. Imagina que você foi lá, um aluno João, foi lá fazer o Enem e ele errou as 5 questões mais fáceis da prova. Ixi. Ele errou. Aconteceu, errou, beleza. E ele acertou a questão mais difícil de todas. Aquela questão cabulosa, sei lá, do índice de Gini, ou do log da janela lá que tinha no... Ele acertou a mais cabulosa. E ele errou as 5 mais fáceis. O que o Enem vai achar? Que ele chutou. E faz muito sentido, né? Como é que o cara ele erra as 5 mais fáceis e ele acertou essa aqui super cabulosa? É estranho. É estranho, é incoerente. Exato. Então, o Enem vem pra isso, porque como são milhares de pessoas, se fosse aprovar só pela quantidade de acertos, ia dar muito empate. Tá? Ia dar muito empate, só pelo número de acertos. E aí existe o TRI pra isso, que é pra valorizar as pessoas que não estão chutando. Tá? A grande ideia do Enem é essa. Ou seja, no Enem, você tem que acertar as questões mais fáceis e você pode até errar as questões mais difíceis, porque elas valem pouco ponto. Elas valem pouco TRI. Tá? As mais fáceis valem muito mais pontuação. Inclusive, vou já falar sobre um pouco
a minha metodologia das cores, do marketing, tudo a ver com TRI. Mas uma coisa que eu vejo muito é o pessoal querendo ir para a prova para gabaritar, tá? Principalmente matemática. Todo aluno que é bom em matemática, ele tem o sonho de acertar as 45 para sair no jornal da cidade. É que acontece muito. Tal pessoa acertou as 45 de matemática. Aí o menino sonha com aquilo, meu Deus, eu quero sair no jornal. O cara que já é bom em matemática, né? Só que eu digo para ele exatamente o contrário. Você não tem que ir para a prova querendo fechar matemática. Pelo contrário. Tá bom? É muito mais inteligente você tá ouvindo isso de um cara que tira mais de 900 de média em matemática há 8 anos seguidos. Tá bom? É muito mais inteligente você ir não querendo fechar a prova de matemática. É muito mais estratégico você ir com a mente de acesso. São 45 questões, tá? Você ir com a mente, por exemplo, de resolver 42 e deixar 3 questões em branco, meu amigo. Pode deixar as 3 mais cabulosas em branco. Porque se você vai com a mente de fechar a prova... Né? E isso acontece muito com alunos bons, e tem gente que não passa por causa disso, porque ele quer fechar a matemática, quer porque quer. Tá? O que é que acontece? Se tiver uma questão lá que você trava, você já vai se destabilizar. Meu Deus, eu não vou fechar, tô preso aqui nessa. Às vezes você fica 10 minutos, 20 minutos, perdeu a prova. Já perdeu a aprovação ali. Inclusive, teve um ano que eu já não passei por causa disso. Tá? Porque eu tinha essa mente, quero fechar matemática. Aí eu gastei 10 minutos numa questão, me destabilizou todo o resto da prova. São 3 minutos para cada um em média, tá? Se você passar 10, você já tá num caminho ruim. Caramba. Então, é muito mais inteligente você ir para a prova de matemática sem querer fechar a matemática. Tá? Por exemplo, eu tive uma aluna, ano passado, Giovana, que ela me disse, que lembrou de mim na hora da prova, que ela escolheu uma questão para não fazer. Eu falo isso para os alunos. Não queiram fechar. Escolha 2, 3 questões, deixe em branco, nem toque, porque tem outras 42 para você resolver com muito mais calma, né? E sem afobação. E aí essa aluna, ela falou pra mim, Ryan, lembrei de tu na hora da prova, essa questão aqui de juros, eu escolhi não fazer. Beleza, ou seja, ela respondeu 44. Resultado, ela acertou as 44 Uau. Das 45 e a nota dela foi a nota de quem acertou 45. Por quê? Se ela só acertou 44, essa questão de juros aí ela nem fez. Porque essa questão foi tão errada a nível Brasil que ela valeu 0 pontos. Ela foi anulada pela TRI. Como eu estava dizendo, as questões fáceis, elas valem muito, a questão difícil vale menos, tá? Só que essa foi tão difícil que ela valeu 0. Eu acertei ela lá no dia. Só que eu fiquei 15 minutos para fazer essa questão, bicho. Uau. Na hora, eu acertei. Mas era uma questão difícil. Tinha lá raiz de 28, tinha que fazer a tabela do saldo devedor todinha, dar uma volta ao mundo para cair na raiz quadrada, numa equação de segundo grau, para acertar lá a danada da questão. Essa minha aluna, Giovana, ela resolveu, deixou em branco. Ela lembrou de mim, falando, Ryan me disse que eu não preciso fechar a prova. Vou deixar essa aqui em branco, vou resolver as outras 44. Pronto. Acertou as outras 44 e ainda ficou com a nota máxima, pô. Como? E eu que gastei 10 minutos fazendo lá na prova, valeu de nada. Era melhor ter deixado em branco e ter feito as outras. Pior, né? né? Então, é uma coisa que eu digo muito. Uma estratégia de como fazer a prova. Muito. É esse nome mesmo, a estratégia de prova, né? A forma como você vai fazer ali faz toda a diferença no mundo. E aí que entra também muito a assessoria, tá? Porque como a gente tem um acompanhamento individual, a gente consegue ter um olhar certeiro pro aluno. Por exemplo, tem um aluno, João Teles, o nome dele, aluno muito bom. Que aí o assessor dele, ele identificou que João, toda vez nos simulados, linguagens ele estava se dando muito mal, bicho. Ele acertava muito em humanas, linguagem ele se dava mal. E aí ele teve um olhar específico para João e fez, João, vamos fazer um teste aqui. Que tal tu começar a prova por linguagens? Uma coisa tão besta, né? Você só mudar a ordem que você vai fazer a prova. Só que isso aí mudou o jogo do menino. Ele começou a acertar muito mais. Caramba, era só isso, pô. Era só fazer isso. Esses pequenos detalhes, a gente só olha quando tem um assessor ali, individual. Uma coisa tão simples, bicho, que fez a virada na vida do cara ali. Entre várias outras coisas, tá? Às vezes o aluno começa a estudar com tal matéria e a gente faz um teste. Não, vamos começar a estudar com matemática logo de manhã, para ver se o rendimento melhora. E também tem que metrificar tudo isso, né? Eu digo muito que se você não olha os dados do aluno, você não está assessorando ele de verdade. A gente tem que ver, quando a gente mudou, colocou matemática de manhã aqui para Gabi, ela começou a acertar muito mais no simulado de matemática. Então deu certo. Ou no final da tarde, ela estuda filosofia, ela está errando filosofia no simulado. Será que é por causa disso também? Vamos jogar filosofia para amanhã também. Enfim, então, olhar os dados dos alunos é muito importante, isso para qualquer nicho, né? Não só no Enem, mas você realmente se importar com o aluno, metrificar o que ele está fazendo. Isso faz toda a diferença. E dar o feedback para ele, né? Isso aí faz... Exatamente. Eu lembro que naquela época que eu tava me preparando para tentar fazer a universidade nos Estados Unidos, eu tive que fazer uma prova que é o TOEFL IBT, que é uma prova que testa suas 4 capacidades de escuta, escrita, leitura e... Qual é a quarta? Escrita, leitura... Escrevo, leio, ouço e falo. Ouvir. Então essas 4 habilidades. E é uma prova que também são 4 horas, 5 horas na frente do computador, é bem complexo, o pessoal fica nervoso. E aí eu tava perto de fazer a prova, um pouco inseguro, aí eu achei um vídeo no YouTube, imagina, 2014.
E era um professor que ele ensinava como passar em cada uma das sessões. Então era um vídeo de 14 minutos, então no final era uma aula de 1 hora, explicando como passar nas sessões. Eu falei, cara, ele tem um jeito de passar nas sessões. Ele falava muito sobre gerenciamento de tempo, sobre alinhamento de expectativas, tipo assim, cara, você quer acertar 45? Não vai acertar tudo, então vai ser estratégico. E no final eu fiz a prova toda baseada na metodologia de como passar na prova, e não necessariamente aprimorar o meu listening, o meu speaking, era mais o jeito de passar na prova, e isso me deu um super resultado. Perfeito, cara. Isso aí que você falou do tempo, eu não tenho dúvidas do que eu vou dizer aqui, que o mais difícil do Enem não são as questões de física, não são as questões de química, de matemática e de biologia. O mais difícil do Enem, sem dúvidas, é o tempo. É isso que tira 90% da galera boa, tá? É porque eles se perdem no tempo, inclusive eu já reprovei por causa disso também. Tá bom? O mais difícil do Enem é você conciliar ali o seu tempo com ansiedade, né? Na hora da prova a gente tá mais ansioso. E aí eu digo pra todo mundo, claro, um dia antes da prova, eu tô falando pra galera, pessoal, o mais importante é o tempo. Não esqueça do tempo, não esqueça do tempo. Tá? E aí, tanto que a minha estratégia de prova, ela é baseada totalmente em você dominar o tempo e não você ser dominado pelo tempo. Perfeito. Tá? Você tem que estar com o tempo na sua mão. Tá? E existem formas de a gente fazer isso lá no Enem. O Enem, ele vai tirando o adesivo do relógio, tá? A cada meia hora, o fiscal vai lá e tira um adesivo pra dizer que passou meia hora. Cara, isso aí... Muita gente não olha pra isso. 99% nem liga. Dane-se que o fiscal tá tirando. Meu amigo, ele tá ali pra lhe ajudar. Isso é uma coisa que ajuda muito. É dados, no final das contas. Você fala, passou 30 minutos, você tinha que fazer uma a cada 3. Quantos por cento aqui? Fiz 8 questões, cara. Você tá deixando 6 minutos na mesa aí. E olha só, o que é que acontece muito no Enem, e eu já reprovei também por causa disso uma vez, é você chegar no final da prova e você perceber que você tá sem tempo. É aí que você chega no que eu chamo de momento do caos. Aí você, cara, mas ainda falta 15 questões de linguagem aqui, meu amigo. Você começa a ler na doida sem entender nada, nervoso. Tá? Você tem que evitar, tem que ter a profilaxia do momento do caos, tá? Você tem que perceber que você tá atrasado antes, muito antes. Tá? Por isso que olhar para esses 30 minutos lá que o fiscal tira ajuda tanto. Por exemplo, no segundo dia, como são 3 minutos por questão, em 30 minutos você tem que fazer 10 questões. Né? Regra de 3, simples. E aí, se você só faz 8 questões e era pra fazer 10, e o fiscal tirou o adesivo lá, já vai, se você tá atento a isso, né? Já vai, eita, eu tô 2 questões atrasado. Aí dá tempo de você compensar de pouquinho. Exatamente. Porque quem não faz isso só percebe que tá atrasado no final da prova, meu amigo. Aí já era. Aí vai ter 15 questões pra você ler correndo, você não vai passar por conta disso. Só porque você se perdeu no tempo, isso é o mais comum. Tá? Então é realmente ser dono do tempo e não ser dominado por ele, né? Muito legal. Agora me tira uma dúvida, cara. Eu queria entender a sua perspectiva sobre um tema que pode ser um pouco polêmico. A gente tem hoje uma crescente, até mesmo dentro do mercado digital, de pessoas muito jovens que falam, mas o negócio não é mais ir pra escola, né? Não precisa mais estudar, agora o negócio é ganhar dinheiro com o digital. Vender curso. O que é que você tem a dizer? Principalmente, é quase crianças, né? São pré-adolescentes, as pessoas, às vezes, o moleque tem 12 anos, viralizam no TikTok com esses vídeos, falam, não, eu não tenho que estudar. Tem até um que falou, pra que eu vou estudar Aristóteles? Tem um corte de O que é que você pensa sobre isso, cara? Tem um corte de uma criança que ela disse assim, pra que eu vou estudar Aristóteles? Se vier um ladrão na minha casa, né, eu vou falar o quê? Aristóteles vai me ajudar em quê? Essas crianças, esses gurus de marketing digital. E mal sabe ele, cara, que estudar Aristóteles ia deixar ele muito mais rico. Como ele não quer ganhar dinheiro, essa criançada não quer ganhar dinheiro com marketing digital, estuda filosofia, pô. Estuda matemática. Como é que o cara quer ser bom de negócio se ele não sabe nem fazer uma regra de 3 porcentagem, né? Isso aí é o mínimo. A filosofia, bicho, que esse cara aí tanto critica, que fala que não serve pra nada, na verdade o copywriting, né, que a gente fala no marketing digital, ele surgiu muito antes, ele surgiu lá na Grécia. Não foi com essa ondinha de 2020 de vender curso, não. Tá? Tem várias coisas da filosofia que eu mesmo uso no marketing da minha empresa, tá? Que faz total diferença e fazer esse cara ganhar muito mais dinheiro. Por exemplo, Aristóteles tem uma teoria dos 4 discursos. É incrível isso aí. É um livro bem fininho, depois eu vou te recomendar. A gente tava falando daquele livro do Alquimista, né? E aí a teoria dos 4 discursos de Aristóteles. Ele fala que só tem 4 jeitos de você se comunicar. É com a linguagem da retórica, da dialética, da poética ou da analítica. Isso é copywriting puro. Puro. E o cara fala que Aristóteles não vai ajudar ele em nada, o cara querendo ganhar dinheiro. Aristóteles pode deixar muito mais rico. Tá? Outra coisa, o negócio que sempre falam no digital, né? Tem que vender, tem o racional e o emocional, não é isso? Isso veio de Platão, há muito tempo atrás. Tá? É a tripartição da alma de Platão. Ele fala que a gente tem 3 partes da alma. A alma racional, irascível e concupiscente, que é racional, emocional e até genital. Para Platão, a nossa alma é 3 partes. E é muito verdade, né? O tanto de gente que ganha dinheiro com nicho de sedução, de relacionamento, é a tripartição da alma de Platão, né? Outra coisa incrível, bicho, são os arquétipos. Isso é filosofia pura. Tá? A parte de arquétipos é sensacional, tá? Isso vem da filosofia, nasce na filosofia,
tá? Entre várias outras coisas, né? A gente não tem que só estudar filosofia para querer ganhar mais dinheiro, não. Mas sim para entender melhor sobre você mesmo, para saber onde é que você quer chegar, tá? E para se tornar uma pessoa muito melhor do que você era antes de se conhecer, né? Que você legal. vai muito mais longe. No final, conhecimento é tudo, né? E como a gente pode usar todo tipo de conhecimento, você tá trazendo coisas relacionadas à filosofia pro digital em si, né? Isso é bizarro. Mas agora... Vamos terminar esse podcast. Não terminamos, né, Marcelo? Chegou uma hora boa, que a gente vai testar o cara. A gente vai testar agora. Você agora vai ser testado a nossa prova, não é? Bate bola, jogo rápido. Isso. Como é que vai funcionar? A gente vai jogar algumas perguntas rápidas pra você e você devolve na mesma velocidade com uma palavra ou no máximo uma frase. Tá preparado? Tô preparado. Topa? Então, Bruninha, manda a primeira. Ó, vou mandar aqui a primeira. Uma crença limitante que você precisou quebrar pra empreender no digital. Que ninguém ia comprar o meu curso se eu não fosse formado. Boa. Eu escutava muito isso, tá, galera? Ah, mas tu não é nem formado em física, por que alguém vai comprar de você? Aquela famosa frase do Ícaro de Carvalho, né? Quem vai pagar pra te ouvir? E aí eu fiz, cara, eu acho que a galera vai gostar mesmo sem eu ser formado em física, eu posso dar aula de física. E eu tinha essa crença, tá? Cara, mas eu não sou formado, será que é certo eu ensinar física pra galera? E aí eu comecei a receber muita gente dizendo, né, que eu ensinei, aprende muito mais comigo do que com um professor que é formado há 30 anos. Isso porque a maioria dos professores de cursinho, ele só sabe a área dele, né? Quero ver conciliar física com química, com biologia, com matemática nas 5 horas e meia de prova. É totalmente diferente. Legal. Tá? Esses professores de cursinho nem fazem, né? E a galera quer aprender a passar com um cara desse. Algo que você aprendeu na prática e nenhum curso ensina. A resposta que eu vou dar pode parecer até um pouco chocante, tá? Mas eu não vejo os cursos, eu já fiz muitos, tá? Eu já investi acho que mais de 100 mil reais em curso, em mentoria, em coisas. E eu não vejo ninguém falando de você se importar verdadeiramente com o cliente. Isso é uma coisa até triste, né? A galera só fala da compra pra cima. E a compra pra baixo, entendeu? E depois que o cara entra, tá? Então, eu comecei a perceber, né, que não basta só você colocar um monte de gente dentro do seu curso. Você tem que realmente fazer aquela galera ser transformada. Tá? E ter esse olhar muito atento ao pós-venda. Legal. Tá? Todos os cursos só focam no pré-venda. Ninguém tá nem aí. Comprou, já era. Comprou, tchau. Não, é o contrário. Comprou, começou agora. A atenção tem que ser dobrada agora. Tá? Não é antes, não, Davi. Perfeito, Concordo, olhar pra base, né? Ó, se o seu funil tivesse um ritmo musical, qual seria ele? Se o meu funil... Rapaz, como é lançamento, eu diria eletrônica. Porque vai subindo, vai subindo. Frequência alta. É isso. Boa. A frase que você diria pro Ryan de 2017 antes de tudo começar? Caramba, meu amigo. A frase que eu diria pro Ryan de 2017. 2017 eu tava no meu 3º ano do ensino médio, tá? Foi o ano que minha irmã gêmea passou pra medicina e eu não. Inclusive, eu conto isso lá no Instagram e tal, essa história, né? Que eu tinha uma irmã gêmea, a gente sempre estudou na mesma sala. Né? Inclusive, ela é até assessora da equipe Rota, tá? Hoje em dia. Que legal. Na verdade, ela era assessora até ano passado. Agora ela já se formou. Aí, como ela já é médica, ela foi fazer a residência dela, né? De ginecologia. Mas minha irmã gêmea passou de primeira pra medicina e eu não. Né? E eu estudava na mesma sala que ela a vida inteira. A gente estudou junto. Tá? Então, cara, eu me senti muito pressionado. Caramba, meu irmão, a gente estudou junto, nós somos gêmeos. Ela passou pra federal e eu não. Eu senti uma pressão muito grande da família. Né? Todo mundo, tua irmã passou e tu não, bicho, se liga aí. Né? Quase que eu desistia de ter feito medicina. Eu ia fazer engenharia. Não, eu sou bom em matemática, eu vou fazer engenharia aqui mesmo. Eu nem quero medicina, não. Tá? E quase que isso aconteceu. Mas eu senti ali aquilo que a gente falou do alquimista. Eu senti aquele chamado, né? Falando, não, bicho, sua lenda pessoal é essa, vá nessa. Eu fiquei, quer saber, meu irmão, não tô nem aí porque o povo acha, não tô nem aí porque minha família diz, eu vou estudar pra passar pra medicina, mas minha irmã já estando dentro. Inclusive, quando eu fazia cursinho, meu pai deixava minha irmã na faculdade e depois me levava pro cursinho. Nossa, pô, isso machucava, hein? Custava mudar a rota, né? Ela deixava eu primeiro pra depois ela, né? Mas talvez foi um estímulo pra você, ó. Talvez, talvez. Na dor. É isso. Pois é, e aí depois desse ano eu passei, daí pra frente passei sempre, né? Então, se eu fosse falar com o Ryan 2017... eu diria pra ele seguir o coração dele mesmo. Que a resposta tá lá, que o certo é você passar pra medicina, porque aquele vai ser só o começo da sua vida, de tudo que vai acontecer. Tá? E diria pra ele ficar menos preocupado, porque tudo vai dar certo. E ele vai chegar mais longe do que ele imaginou que chegaria, inclusive. Que legal, cara. E agora, pra empreender no digital, é preciso... Eu diria que raça, tá? Tem que ter raça, não é todo mundo, não é pra todo mundo, não é.
tá? Porque você não tem certeza se o seu lançamento vai dar certo ou não. Você não tem certeza se a galera vai assistir a live, você não sabe se ninguém vai comprar. Então você tem que ter um pouco de estômago, né? De aguentar ali e passar pelo desconforto, porque é desconfortável. Verdade, cara. Quem já fez lançamento sabe que, às vezes, um dia antes da live você fica nervoso. Você, caramba, meu irmão, amanhã é a live, tem 10 mil pessoas aqui pra me assistir, né? E se eu falar errado, e se eu gaguejar, né? Você fica nervoso, você não sabe se ninguém vai comprar. Então tem que estar disposto a correr mesmo esse risco, mas vale a pena demais. E outra coisa que eu diria é que você tem que ter amor, bicho, pela sua audiência, tá bom? Não adianta você querer vender um produto merda, porque quem vende produto merda só vende uma vez. Perfeito. É assim, quando você realmente se importa, quando você ama aquela transformação que você está gerando para sua audiência, quando você faz um produto realmente transformador, aí pelo menos o que eu vi é que isso dá dinheiro para sempre. Tá? Quando você realmente está se importando ali com o cliente, não só querendo fazer uma venda por fazer. Perfeito. Para finalizar com chave de ouro, nosso bate-bola, qual é o 80-20, a lei de Pareto do seu negócio? O 80-20, a lei de Pareto do meu negócio. Hoje tu diz no sentido de faturamento, de marketing digital? Ou de... talvez, o que é a coisa mais importante do seu negócio? Talvez seja, cara, é a transformação do meu aluno. Ou é o meu estilo de funil que eu criei para gerar o resultado que eu tenho hoje. O que é que você enxerga como 80-20 do seu business? Sem dúvidas nenhuma, é fazer cada vez mais gente passar. Porque o que eu tenho de depoimento da galera que estava há 7 anos tentando não conseguia, de gente que estava travado, o famoso 140, tá? Tem muita gente que é travado no 140 acertos, que é 35 em cada área, tá? E o cara finalmente, meu irmão, depois de 3 anos, 140, o cara, pum, 168. Tá? Aí ele, deu certo. Tá? Então, o 80-20 do meu negócio, com certeza, é fazer cada vez mais gente passar. Tá? É uma coisa que eu digo sem nem dúvida nenhuma. Tá? Hoje eu não estou nem buscando mais tanto dinheiro assim, mais faturamento. Não é nem isso que vai impactar mais tanto minha empresa. Tá? O que vai impactar cada vez mais é a gente aumentar o nosso mural de aprovados, que todo ano vem crescendo. Tá? E eu quero ser o cara que mais aprova para medicina no Brasil. E eu estou aqui todo dia atrás disso aí acontecer. Como eu falei, até outra hora eu vou dormir pensando nos alunos, eu acordo pensando neles, em qual live eu vou fazer, qual assunto eles estão com dificuldade. Porque apesar de eu já ter acho que umas 500 aulas na plataforma, ou mais, tá? Tem mais de 500 horas de aula lá, porque são todos os conteúdos do Enem. Mesmo assim, eu acordo todo dia pensando qual aula dá para regravar, o que dá para fazer melhor aqui. Que legal, cara. Tá? Será que é a parte ondulatória? Será que a eletrodinâmica dá para subir um pouquinho o nível? Eletromagnetismo, como é que tá a galera? Tá? Às vezes eu fico olhando lá o resultado porque eu acompanho os dados dos alunos, né? Aí eu deixa eu ver como é que tá a Maria aqui. Aí eu vou ver, eita, Maria errou essa questão aqui de quantidade de movimento, meu irmão. Aí eu vou lá falar com Maria, ô Maria, por que você marcou letra C? Eu realmente me importo com a galera. Que legal. E é isso aí que faz cada vez mais a empresa crescer. Boa, passou, cara, bom. Hein? A gente já sabia. Cara, bom de responder questões, né, Bruninha? Mas não acabamos, porque agora tem uma perguntinha final. Depois de trazer tanto conhecimento, transbordar tanto aqui, bora continuar um pouco mais? Pra quem quer se posicionar como autoridade no que ensina, assim como você, por onde essa pessoa deve começar? Olha, é uma dica que eu queria que tivesse me dado antes, né? Que eu até falei aqui que era um erro meu. Que é, eu vou dar esse conteúdo de graça, mas ele é muito valioso, eu deveria cobrar por ele. A maior dica que eu tenho para lhe dar, até para quem for meu concorrente e estiver assistindo, não importa, eu acho que todo mundo tem espaço para todo mundo crescer, tá? É, bicho, você não limitar a entrega que você vai fazer nos seus eventos gratuitos, nos seus conteúdos gratuitos, tá? É você se esforçar ao máximo para que o gratuito seja insano na cabeça do cara. Aquele, meu irmão, essa live aqui, essa aula, esse vídeo, realmente foi um negócio foda, impactante, me mudou. Entendeu? Porque quanto mais gente você transforma com gratuito, é aquela coisa, depois mais gente, é aquela famosa reciprocidade, né? Que realmente é verdade. Total. Tá, realmente é verdade, o cara fala, meu amigo, esse cara ficou 16 horas em live aqui comigo, esse cara adorei. É você mesmo, você é meu mentor. E passa lá o cartão de crédito. Exatamente. Cara é bom. Cara é bom, não é por acaso o resultado, né? Não é. O cara Mas sabe do que fala. Não terminamos. Sabe por quê? Conta pra ele. Temos presentinhos que vai pra você, pra primeira dama que está ali nos assistindo também. Agora você tem o nosso kit completo, Ryan. Você tem o nosso pão, nossa caneca, placas. Tem eu aqui na caneca. Tá vendo só? Agora você faz parte do clã da caneca, tem o seu nomezinho aí atrás. E isso, cara, é pra agradecer a sua presença, pela parceria com a KiwiFi, por você ter compartilhado tanto conteúdo de valor, não só pra sua audiência, que às vezes vem aqui pra assistir e aprender um pouco mais sobre o Enem, mas pra galera do marketing digital também, que aprende com a sua experiência no mercado, né, com a sua operação. Então, muito obrigado. Tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando. Então, já deixa aí suas redes sociais pro pessoal te seguir, vai aparecendo na telinha. É @rotadoenem.med, né? Quem
tiver disposto a passar aí pra medicina, é só ir lá que a gente faz acontecer. Boa! Show de bola. Muito obrigado pela sua participação, Ryan. Tamo Eu que agradeço, junto. meu amigo. Tô triste que acabou já. Eu falei Na o minha quê? cabeça fazia 20 minutos que a gente Começou, tava. piscou, Acabou. acabou, né? Mas eu tenho certeza que a galera vai continuar te acompanhando lá através do Instagram, você vai poder se comunicar. Avisa quando você seguir ele, avisa que você chegou através do KiwiCast. E Boa. Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final agora, o que é que essa galera linda tem que fazer? Conta pra Antes de eu eles. pedir aquele momentinho do super like, você é o mago, mas a gente também previu, ó, só você tá com a mesma cor da camisa, da caneca, tá vendo? Eu olhei isso agora e falei, ué, você é o mago, a gente também é, não é mesmo? Tá achando que... Mas agora sim, que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Ryan. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative esse sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante é que vocês já sabem, mas bora lá, ô Marcello, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Bye, Valeu. bye!